Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos. E esse aqui é o Vida Europa. Nesse vídeo eu vou fazer uma breve, a parte 1, da análise do resultado das eleições municipais no Brasil e mais ainda em São Paulo. Estamos num ambiente muito diferente do que normalmente eu estou aqui essa semana, lá na Áustria, é a semana de recesso de outono, e eu tirei uns dias de folga com os meus austríacos, filhota e maridão, e a gente está nessa, é muito bonito, inclusive eu coloquei 2 shorts no ar, depois vocês dão uma olhadinha lá para ver, é realmente muito bonito. Mas, antes que eu continue, vamos fazer aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de se inscrever no canal. E bora lá, o resultado da eleição em São Paulo. O Ricardo Nunes, do MDB, ganhou. As pesquisas sérias já haviam indicado isso. Aliás, diga-se de passagem, se não houvesse o Pablo Marçal, que inclusive eu gravei, ainda estava em Brasília, a última semana que eu estava em Brasília, eu conversei com vocês sobre o fenômeno Pablo Marçal e gravei um vídeo já aqui na Turquia falando, da troca de lado dele, que começou lá na direita, ele começou atacando Boulos, tinha aquela história como é que chama? Da carteira de trabalho, depois veio aquela história do laudo médico falsificado, de substâncias ilícitas do que supostamente o Boulos usou, e no fim ele acabou pedindo votos para o Boulos, o que não resultou muito, eu estava vendo que ele só ganhou em 3 distritos em São Paulo, São Paulo capital, um verdadeiro fracasso, um fracasso para as esquerdas, um fracasso para o Lula, porque o Lula estava fazendo campanha para ele, mas é aquela história, na verdade, se a gente for fazer uma análise, esse vídeo aqui vai ser a parte 1, quando eu estiver de volta em Viena, em casa, eu vou fazer um outro vídeo com compartilhamento de tela, com os números certinho, que a gente gosta sempre de trabalhar com os fatos, E é assim, se a gente for analisar a fundo, a gente vai ver que desde 2018, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, os brasileiros já têm desenvolvendo um sentimento antipetismo já faz muito tempo, Em 2022, o Lula, ele foi liberado das suas pendências da justiça, vamos dizer assim, e ele ganhou por pouco menos de 2% dos votos em relação ao Bolsonaro. E desde então, quer dizer, o que ele havia prometido, de frente ampla para a democracia, nunca aconteceu, muito pelo contrário. O que vem acontecendo nesses últimos 2 anos? Uma inflação muito alta, problemas de segurança gravíssimo, o que afeta diretamente o eleitorado, o então eleitorado do PT, aumento de impostos, alguém lembra da história das blusinhas da Shein, por exemplo? Esse é o clássico, Aumento de impostos nunca volta para a população como serviços públicos, como deveria. Depois vem a questão das queimadas no Brasil, Inclusive eu estava em Brasília quando estava tendo queimada para tudo quanto é lado, e aqueles mesmos personagens que quando o governo Bolsonaro ficavam gritando contra as queimadas, o que fizeram bem aí, agora no governo Lula não falaram nada, quer dizer, ou você é ativista do meio ambiente, ou você não é ativista do meio ambiente, porque não faz sentido, você não tem que ter um político de estimação, E sem contar a horrorosa política exterior brasileira, começando aí pelo apoio a Maduro, sabendo que o Maduro fraudou as eleições, descaradamente, fraudou, o governo Lula 3 segue apoiando, a questão aí do apoio
ao Hamas, né, que é um grupo terrorista que fez esse ataque horroroso contra Israel. Então, assim, várias coisas que, inclusive, que nos faz perguntar seriamente se o governo Lula III não potencialmente poderia fazer a mesma coisa que está acontecendo na Venezuela, que se converteu em uma ditadura cruel. Sim, exatamente, ditadura cruel. No mais, o que a gente pode dizer disso, né? É um mar morto na esquerda, né? Porque o Boulos estava sendo desenhado para ser uma espécie de substituto do Lula. Inclusive, Boulos ele tem essa barba, essa estética muito parecida do que foi o Lula lá na década de 80, fim da década de 70, 80, 90, mais ou menos isso, e acabando sendo fracasso. E sem lembrar que um outro fracasso também é essa política de identidade do gênero chamado Todes, que afundou completamente à esquerda. Eu estava dando uma olhada, né, embora a internet aqui na Turquia seja um pouco difícil, mas eu estava dando olhada na repercussão da derrota, porque acaba sendo a derrota do governo Lula III, parece que muitos não digeriram bem, aliás, e para completar, o pavoroso papel da imprensa brasileira nisso, né? Totalmente partidária, falava em virada do Boulos, né, quando pesquisas sérias já davam 15, 18 pontos de diferença em relação ao Ricardo Nunes. Muito o que falar. E para concluir essa análise parte 1, não podemos deixar de falar do eleitorado em São Paulo, que finalmente não tiveram seus problemas discutidos como deveriam, porque essa eleição em São Paulo, ela se transformou numa espécie de pré-eleição do que será potencialmente 2026. E cadê os problemas dos paulistanos? Não foram discutidos, né? Teve teve chuva, teve problemas de falta de luz, inclusive eu comentei isso aqui no canal. Pelo menos até onde eu vi os debates, ninguém falou nada, né? E o prefeito atual, o Ricardo Nunes, ele vem de um partido que é praticamente o partido que ainda manda no Brasil, que é o MDB, o antigo PMDB, que se a gente for observar no gráfico, ganhou várias e várias eleições aqui, aqui na Turquia não, lá no Brasil, tá certo? Esses são os comentários que eu tinha em relação a essa eleição municipal, que o PT encolheu muito, inclusive no seu reduto eleitoral tradicional, que é o Nordeste, deixando muito claro que os brasileiros querem virar a página, inclusive virar a página da polarização tóxica que vem assombrando os brasileiros desde 2014. Vamos ver quais serão os próximos passos, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tinha planejado gravar mais coisas, mas a internet está meio fraca, mas quando eu chego, essa aqui vai ser a parte 1 da minha análise, a parte 2 lá em Viena a gente vai fazer direitinho com compartilhamento de tela, analisando os números exatamente como eu gosto de fazer, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal e nós nos vemos muito breve em um vídeo aqui no Vida Europa.